Estamos de volta, último bloco do Antenados na Geral para todo o Brasil. Você pode participar conosco. Eu vou ler algumas perguntas aqui de internautas. A gente está respondendo aqui algumas questões mais pontuais. Aqui também tem uma questão muito interessante sobre essa questão de lutar, se libertar do pecado ou das vontades da carne. Aqui uma pessoa fala o seguinte: André, por que algumas pessoas que aceitam a Jesus são libertas imediatamente? Ele até citou: conhecereis a verdade vos libertará. Por exemplo, tenho amigos que eram viciados e na noite que aceitaram a Jesus, eles pararam de fumar, ponto, naquele momento. Também conheço outras pessoas que aceitaram Jesus, são cheias e receberam o Espírito Santo, porém demoraram anos e anos e anos para se livrar, talvez, de um cigarro, de bebida, de algum vício. Como é que vocês entendem essa questão da luta contra um vício ou contra uma prática que para algumas pessoas é liberta do dia para a noite através do Evangelho e para outras pessoas às vezes perdura durante muitos anos? As pessoas são diferentes. Desculpa, só que na hora eu lembrei dos meus filhos. Eduardo, sabe, eu tenho 2 meninos. Porque existe a pergunta: por que ele aconteceu rápido, por que ele não? Aí é pecado, é falta de fé. Aí o pessoal começa a viajar nisso aí. Eu tenho 3 filhos e eu quero mandar um beijo para eles: Davi, Lucas e Sara. O Davi e o Lucas são gêmeos. E apesar de serem gêmeos, são completamente diferentes. O Davi ele tem uma tendência para as ciências exatas, ele gosta de matemática, ele faz origamis. O Lucas gosta de ciências, gosta de geografia, ele gosta de animais, insetos. São gêmeos e são absolutamente diferentes um do outro. A gente até estimulava isso lá em casa, né? Nunca vestimos eles iguais, ainda por serem gêmeos idênticos e tal. A gente nunca fez isso. O ser humano ele tem a sua individualidade, e nessa sua individualidade, ele tem a sua singularidade. E Deus trata esse indivíduo na sua singularidade. Perfeito. Ele não pega e destrói a identidade dessa pessoa. Pelo contrário, ele a transforma. E à medida que ele transforma essa identidade, é à medida que essa pessoa vai se permitindo sendo tratada por esse Deus gracioso e bondoso. À medida que ela vai conhecendo as Escrituras, à medida que ela vai alimentando, ela vai crescendo. Então, alguns, ele pode dizer o seguinte: a gente está falando daquilo que nós estamos vendo, dos nossos olhos carnais. Ele cita como um exemplo de um amigo que deixou de fumar. Tá, muito legal. Deus tirou o prazer que ele tinha naquela questão da nicotina, do cigarro e tudo mais. O outro ainda ficou durante muito tempo lutando contra aquilo. Porém, a gente pode tentar imaginar o seguinte: esse que rapidamente deixou de fumar, não deixou de ser um fofoqueiro. Esse mesmo que deixou de fumar, por uma questão que a gente está falando aqui, às vezes até mesmo religiosa. Ele quer se demonstrar mais espiritual. Às vezes ele é muito menos espiritual, ele é muito menos discípulo de Cristo do que aquele que está genuinamente lutando contra essa dependência. Gemendo todo dia. Eu acredito muito mais nesse. Eu prefiro estar envolvido muito mais nesse, que sinceramente chega: pastor, eu não estou aguentando, me ajuda em oração. Vamos jejuar, filho, vamos orar. Vamos fazer um pacto, uma aliança agora com Deus, de santidade. Eu vou ligar para você no momento que você estiver em desespero. Eu lido com dependentes químicos. Eu trabalho direto com a terapia do abraço, do jacarezinho. Eu faço um trabalho em diversas cracolândias do Rio de Janeiro, bocas de fumo, trabalho com dependentes químicos. Sábado agora fomos internar um menino que 11h30 da noite ele me ligou, estava no hospital com um morador de rua, para levar ele numa comunidade, em Vila Aliança, com bandidos armados, uma coisa horrível. E o menino, assim, nunca pensou que poderia passar por uma situação daquela. Eu falei: fica tranquilo, é só baixar o vidro, crer em Deus, porque no máximo que pode acontecer é a gente ir para a glória e contemplar o nosso Senhor face a face. Tá em comunhão com Deus? Ele ficou rindo. E as palavras: morrer. E o homem que nós levamos lá, alcoólatra, morador de rua, ali do bairro do Meia, e está lá internado, está sendo tratado, está sendo cuidado. Em algumas situações, ele não vai conseguir por si mesmo. Ele tem que ser levado por outros. Esses são os braços do Senhor Jesus Cristo aqui na terra ainda. É verdade. Então, se a gente não tem essa misericórdia também, a gente não pode esperar que outros tenham para conosco. Verdade. Jesus nos ensina a orar, ele diz: Pai, perdoa-nos, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. O difícil é a igreja entender isso. A igreja hoje tem uma dificuldade muito grande. A igreja é um tipo de um exército que pega o seu soldado ferido e pá, ao invés de tratar e cuidar. Se o termômetro de Deus fosse o perdão nosso, talvez, da sua igreja, ia ser muito complicado. Ainda bem que nossa salvação também não depende do nosso próprio perdão. Mas essa oração é justamente isso: Senhor, eu quero fazer o termômetro do teu perdão, o meu perdão àqueles que me têm ofendido. Às vezes é até difícil. Eu nem faço essa oração, não, senão eu posso... Eu até gostaria de citar um exemplo aqui, aproveitando o que o nosso amado pastor falou. A respeito, eu vou pegar aqui a vida de Paulo e a vida do próprio Moisés. Moisés, depois que matou o egípcio, ele fugiu, né? Ficou 40 anos fugindo
e nesses 40 anos o Senhor apareceu para ele, conversou com ele, preparou, e depois dos 40 anos de fuga, ele foi lá e se encontrou com o faraó e levou o povo de Israel a sair do Egito. Paulo, ele teve uma conversão assim, com um tempo bem menor. Assim, o encontro de Paulo com Deus foi bem menor do que o tempo que Moisés levou. Então, essa questão da individualidade, eu realmente acredito, para cada um, Deus tem um propósito, Deus vai trabalhando na vida de cada pessoa conforme Ele quer, e a libertação, a santificação, é um processo. Ela é gradativa. É gradativa. Na realidade, você pode ver, o maior exemplo que a gente pode citar com isso aí é Pedro, porque Pedro andou com Jesus 3 anos. E somente lá em Lucas, lá perto da crucificação, Jesus usa um termo claríssimo para ele. E tu, Pedro, quando te converteres, olha que interessante isso. Ele andava 3 anos com Jesus e Jesus dá um aviso desse. Eu tenho uma teoria, eu acho que Pedro se converteu quando o Galo cantou. Quando o Galo cantou pela 3ª vez. É o meu pensamento, eu acho. Que naquele momento ali não tinha como ele não se impactar de uma maneira ou outra, né? Pela dor, como dizem, pelo amor ou pela dor. Mas Pedro andou com Jesus 3 anos e não era convertido. Rapaz, se você pegar uma estatística nas igrejas evangélicas do número de pessoas convertidas, nós vamos ter surpresa, e surpresas grandes, não é? Então, de toda sorte que eu penso assim, eu acho que eu estou com ele, eu prefiro muito mais aquela pessoa que admite mesmo que está vacilando, que admite que está errando, que é sincera, está com o coração aberto, do que aqueles que estão omitindo, estão escondendo. André, é inconcebível, não que para mim um altar seja algo mais sagrado do mundo, mas é separado para o culto. É separado para a gente estar pregando a palavra, é separado para os levitas ministrarem adoração no templo. Eu acho inconcebível pessoas, e desculpa se eu não estou mandando recado para você, porque eu não te conheço, mas se a carapuça servir, paciência. É inconcebível uma pessoa subir num altar e tocar uma guitarra, tocar uma bateria, abrir a palavra e pregar, estando com a vida irregular, minha gente. Onde está o temor de Deus nessa história? Então, meu querido, você que está aos trancos e barrancos, eu quero profetizar algo na tua vida. Hoje você está dando trabalho, mas amanhã você vai trabalhar para Deus. Eita, e Deus. Pedro, aproveitando aqui, Pedro, ele andou aquele tempo todo com Jesus, não era convertido. E Jesus chegou para Zaqueu naquela mesma hora. Hoje chegou salvação nesta casa. Ou seja, eles estavam andando com Jesus e não eram convertidos. Não só Pedro, teve João e Tiago também, que mestre, eles não deram abrigo para nós, só quer que façamos como Elias, lá na aldeia do Samaritano, né? E faça cair fogo do céu agora e destrua essa aldeia. Que espírito que há em vós? Esse é o mesmo que depois vai escrever as cartas dizendo: amados, não os ameis. Né? É assim, e veja, amados, eu quero acreditar o seguinte, essa pessoa que escreveu e falou a respeito dessa sua situação, dessa questão de um ser muito rápido e o outro ainda ser de forma paulatina, eu vou para além, usando um pouco daquilo que o Eduardo falou. Eu tenho dificuldade de acreditar que alguém genuinamente convertido não lute diariamente. Que é uma coisa. Diariamente. Me converti há 3 anos atrás, estou convertido. Contra os seus maus pensamentos, contra palavras, contra as intenções reais do seu coração. Eu quero ver um cristão genuíno, um discípulo de Cristo, como todos os outros discípulos foram, que quiseram descer fogo do céu, que cortou a orelha do servo sacerdote Malcolm lá, entendeu? Que negou Jesus 3 vezes. Enfim, não tinham homens perfeitos ali. Mas a questão foi, eles olharam para Cristo. E a visitação de Atos 2, quando a gente lê a história da descida do Espírito Santo de Deus, é a diferença na vida do cristão. Eu costumo dizer, eu sou um pastor na Igreja Batista, tenho minha formação em teologia pelo Seminário Batista do Sul, minha visão é uma visão reformada, da fé protestante reformada. Eu não tenho uma, assim, como a gente diz assim, em termos de rotular, tradicionalmente de uma linha pentecostal, mas eu digo para você com toda sinceridade, uma das maiores omissões hoje das igrejas chamadas tradicionais, batistas, é a omissão à pessoa do Espírito Santo de Deus. A negligência, a ignorância, a falta do conhecimento.
O Espírito Santo de Deus, ele é Deus. Ele é uma pessoa digno de ser adorado, digno de ser cultuado, Aleluia. com todos os atributos que tem na pessoa do Pai, na pessoa do Filho. Ele não tem distinção nenhuma. E hoje a igreja, porque tem medo de uma mudança, de um vento do Espírito Santo de Deus, às vezes caminha na sua liturgia de forma letárgica, como a gente vinha conversando, de forma interna. Só é culto disso, culto daquilo, culto disso, culto daquilo. Não sai dali de dentro. Por quê? Porque não tem o poder, para como Pedro falou, eu não tenho nem ouro nem prata, mas do que eu tenho te dou. Levanta e anda. Hoje falta isso. Pastores que dizem ungidos, cheios do Espírito Santo de Deus, mas não tem misericórdia, não abraça a ovelha que sofre, que todo dia chega como esse jovem e fala pra gente assim, eu luto, eu preciso de ajuda, me ajuda, eu não consigo largar a pornografia. Eu tenho alguns jovens que não são nem da minha igreja, que eu acompanho no discipulado. Ele diz, pastor, me ajuda nessa área de pornografia também, enfim. Falamos sobre tudo hoje aqui, tá vendo? Você pegou dicas e anotou aí como você deve, de fato, lutar contra o pecado, contra aquilo que, enfim, aquilo que você quer fazer, que você sonha em fazer, você quer fazer. Busque de Deus, procura dele, leia a palavra que ele vai te ajudar. Então, obrigado, pastores, pela presença. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. Pode confiar. Eu quero mais.